Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui em mais uma live, né? Onde Deus me trouxe uma palavra. Eu estava me sentindo muito, mas muito vazio essa semana. Uma semana assim de um embate espiritual, uma guerra espiritual muito grande no meu trabalho. E graças a Deus nós, de uma certa forma, conseguimos vitória, né? Porque a vitória ela vem do Senhor. E a vitória ela é do Senhor. O Senhor diz assim na sua palavra que se tão somente nós confiarmos, é Ele que batalha as nossas batalhas. E isso é promessa de Deus, é promessa. Tem um versículo, né, que eu não procurei ele, mas ele é muito conhecido, acho que é em segunda Crônicas, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua nação. Então, assim, na Bíblia tem várias promessas, mas com a seguinte condição, de nós sermos fortes, batalhar e vencer a guerra, né? Porque essa vida nós estamos num campo de batalha, meus amados. E o objetivo, o objeto que está sendo disputado é a sua alma. Se você realmente não ter isso em mente, é o que o diabo quer te convencer, você sempre vai perder. A nossa alma está sendo guerreada, está sendo batalhada, está sendo disputada noite e dia. E nós que determinamos para que lado nós vamos, né? Quem vai ganhar essa guerra, né? Se é o mal ou se é o bem, se é Deus ou se é o diabo, se é o inferno ou se é os céus. Então, assim, infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade de pessoas fracas, de pessoas covardes, de pessoas que entraram nessa era do homem afeminado, da mulher que se deixa dominar pelos seus filhos, da mulher que já que não é forte, sabe, qualquer dorzinha que dá, vai lá, toma um comprimido, ela não enfrenta aquela dor de cabeça, ou qualquer outro tipo de dor, né? Hoje o Deus dessa geração, né, é o comprimido e como posso dizer, os entretenimentos, né? As pessoas elas vivem através disso. Quando elas não estão trabalhando, depois do trabalho, né? Hoje existe um mercado aberto, né? Tanto homem e mulher, mas quando não estão trabalhando, uma dessas coisas as pessoas estão fazendo, né? Ou no entretenimento, né? Assistindo televisão, filme, ou qualquer tipo de programa, ou seus vídeos preferidos, né? Quando não, algumas pessoas, né? Fazendo aqueles vídeos bestinhas, né, de TikTok, para os outros dar risada, né? Hoje a gente temos uma sociedade imbecil. Desculpe eu falar isso daí para vocês, mas realmente eu vejo isso daí, eu me preocupo muito com essa sociedade, né? Porque eu como pai, como filho, eu sempre procurei forjar nos meus filhos, não sei se consegui, né? Só Deus pode falar isso, caráter, caráter. E pelo pouco que eu converso com os meus filhos, né, porque hoje filhos é complicado, né, depois que eles atingem os 18 anos, eles têm a vida deles, né, eles entram no quarto deles e raramente conversam, né, apesar que eu tenho uma excelente, hoje a minha melhor amiga é minha filha, né, a Bruna, e, e é muito interessante essa, essa falta de caráter no ser humano. Por quê? Porque o ser humano não quer crescer. Nós vivemos uma sociedade de adultescentes, de adultos que não querem crescer, sabe? Sempre querem ser os filhinhos da mamãe, os protegidinhos, sabe? Não tem responsabilidade nenhuma, se perde o emprego, não estão nem ligando, entendeu? Por quê? Porque o pai ou a mãe vai bancar eles, entendeu? Ou seja, nós vivemos numa sociedade muito fraca. Eu não sei se vocês sabem disso, o TikTok foi criado na China, tá? É um produto chinês e também é usado, né? Existe um debate aí muito grande recentemente, né? Ele vai ser banido nos Estados Unidos porque é um, é um app, né? De espionagem, né? Eles dão toda assim, né? Como que está a sociedade americana. E é muito interessante que esse mesmo app, na China, onde foi criado, foi proibido. Por quê? Porque é um app de imbecilidade, né? As pessoas gravam fazendo absurdos, né? Vídeos pornográficos, fazendo as gracinhas, né? Poucos usam o TikTok para realmente o que deveria ser usado por um cristão, né? De evangelizar.
Eu mesmo, a minha internet é evangelismo. Tenho o meu canal, quando estou falando com o pessoal dos meus... A única rede social que eu tenho, tá, que eu domino, né, é o WhatsApp. Fora isso, não tenho outras e nem quero. Nem quero, não tenho interesse nenhum, não. É uma coisa que toma muito tempo da gente. A gente está vivendo num momento onde o nosso tempo ele tem que ser muito bem equacionado, muito bem gasto, porque hoje o entretenimento está engolindo as pessoas. As pessoas não têm tempo de orar, não têm tempo de buscar a Deus, não têm tempo de dedicar os seus momentos a Deus, sabe? Elas vivem basicamente, elas saem do trabalho, tomam banho, vão assistir as suas novelas, os seus filmes, ou as suas séries, e depois, na hora que vai dormir, quando está cansado, aquele bagaço de cana, ela vai lá e quer orar a Deus, né? Ou seja, vai orar dormindo, né? O amém que sempre fica para depois, né? Essa é uma sociedade fraca, porque desprezou Deus, porque ignorou Deus, porque não quis obedecer à palavra de Deus. Então nós vivemos numa sociedade fraca. E por que eu estou dizendo isso? Porque o meu tema é exatamente isso. É sobre forjar em Deus o caráter de homens e mulheres de Deus. Eu poderia falar homem como homem e mulher, né, como ser humano, mas eu quero distinguir porque eu quero falar dos dois. Homens e mulheres de Deus que perderam o caráter de Deus e que não se preocupa de se reinventar, sabe, morrer aquele seu caráter e renascer num novo caráter, um caráter de Deus, um caráter forte e parar de ser fracos, parar de serem tão dependentes assim, sabe? As pessoas hoje elas não querem resolver problemas. Quando surgem problemas, ou elas desistem ou elas terminam, né? Relacionamentos e um montão de coisa. Por quê? Porque é um caráter fraco, é um caráter covarde, é um caráter que não tem Deus, é um caráter que está é, relegado, se não se converter, novo nascimento do Evangelho de João 3, nascer da água do Espírito, vai para o inferno. Porque quando Israel conquistou Canaã, o mandamento, a orientação e o que Deus falou para Josué, primeira coisa que ele falou, porque o Moisés não pôde entrar na terra prometida, né, e o seu sucessor foi Josué. Olha o que Deus disse para Josué: sede forte e corajoso. É inadmissível um cristão que não seja corajoso, um cristão que não enfrenta as batalhas, um cristão que não resolva as suas questões, que não deixa nada para resolver. Hoje nós vivemos nessa sociedade onde as pessoas elas não resolvem nada, tudo que elas começam elas não terminam. E quando terminam, terminam da sua forma, do seu jeito, não da maneira ideal que deveria ser. Então, assim, nós temos uma carência muito grande de personalidades realmente formadas e forjadas. Forjadas por quê? De tanto experiência que as pessoas têm, elas vão forjando, elas vão desenhando o seu caráter. E a maioria das pessoas, elas viveram a vida toda delas fugindo de responsabilidade, fugindo de compromissos e fugindo de crescer. São os eternos adultescentes. Pessoas com 30, 40, 50, até mesmo 60 anos, que são eternas crianças, que não têm responsabilidade, que não conseguem construir nada, que não conseguem resolver nada, que são medrosas, que são fracas demais. Como que Deus vai agir numa pessoa dessa? Se na China, novamente voltando no TikTok, foi proibido esse app, por quê? Porque lá são apps de educação, de forjar caráter, de forjar pessoas fortes. Os chineses não têm medo de ninguém, não tem medo de ninguém. O chinês é um povo muito batalhador, sabe? É um povo que lá não, o governo ele não incentiva o homossexualismo, lá é banido o homossexualismo. Lá as pessoas são até presas por causa do homossexualismo. Entendeu? Lá não tem conversa, lá é um país, não estou dizendo que lá não tenha, mas é proibido. Tá? Então é um país onde se formam homens e mulheres. Não existe, como é que eu posso dizer, meio termo nessas questões. É o Ocidente que criou essa figura fraca, onde os homens eles falam assim, não, eu sou mulher. Ou as mulheres, não, eu sou homem. Sabe?
os papéis estão muito invertidos. Hoje a gente vê mulheres cuidando da casa, sabe? Mulheres dando ordem para o marido, mulheres tendo um papel masculinizado, enquanto os homens afeminados. Os homens não podem fazer o que as mulheres fazem? Lógico que pode, eu faço. Não tem problema nenhum, mas eu, graças a Deus, Deus me formou e meus pais me formaram um homem, sabe? Eu sou um homem, graças a Deus, com caráter de homem. Para mim não existe fraqueza, para mim todas as coisas que são difíceis, elas são as mais atrativas para mim. Eu gosto de coisas difíceis. E Deus formou esse caráter em mim que eu gosto de resolver as coisas. Tudo que eu começo, eu tenho que terminar. É muito interessante isso. Eu tenho essa qualidade na minha vida. Tudo que eu começo, eu tenho que terminar. E eu não desisto de nada. Não desisto de nada, de amizades, de relacionamentos, da paternidade, sabe? De aprender, de ser repreendido. Eu amo ser repreendido construtivo. Porque a maioria hoje das pessoas, elas vêm com repreensão para destruir você e não para construir. E dentro disso, né, é muito interessante, né, o porquê eu teve esse... Eu não ia, novamente, né, como o vídeo passado, parece até uma frase, né, algo que eu pego como artifício, mas não é. Eu não tinha tema para essa semana. Eu tinha um tema, mas era muito raso. Eu não senti muita firmeza nesse tema, né, talvez eu fale sobre ele, né, mas eu quero desenvolver mais ele, mais uma semana, talvez dá. Eu não ia colocar vídeo essa semana, né, mas aí assistindo um vídeo de um irmão, né, que eu vi na internet, tá? E ele não falou desse tema, tá? Mas ele deu algumas sugestões. Eu falei, nossa, tá aí, é uma coisa que eu concordo com ele e eu quero falar sobre isso também, tá? E é muito interessante que no domingo passado, o menino que eu creio que Jesus vai voltar, né? Eu espero que ele volte, mas se ele não voltar, é o menino que vai ser presidente do Brasil, né? O Nicolas Ferreira, né? No seu discurso lá na praia de Copacabana, no Rio, ele disse bem claramente, chamando a atenção, né? Os homens têm que ter testosterona. Porque hoje a gente vê que os homens são... Olha, é difícil ter homens hoje na nossa sociedade. Hoje uma parcela muito grande são homens afeminados, quando não são homens com falha de caráter, quando não são homens dependentes, quando não são homens que... O que eu posso dizer? Que não têm a responsabilidade, que não têm a compromisso, que não são pessoas de bom caráter. Graças a Deus, amados, eu posso falar isso daí diante de Deus. Deus me formou um homem. Eu realmente sou homem, sou pai, sou filho, sou esposo e sou homem. As pessoas que convivem no meu universo, né, na minha intimidade, sabem que realmente os meus filhos sabem que tem um pai, a minha esposa sabe que verdadeiramente ela tem um marido, espero que ela saiba, né? E a minha mãe sabe que tem um filho homem, porque Deus formou esse caráter na minha vida. E eu não dou moleza para fraqueza, não. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou até dizer um fato, né? Não que isso seja algum mérito ou coisa assim, né? Mas um fato que pode até assustar vocês. Né? Na época que eu cheguei a usar Ilizarov, né? Para quem não sabe, Ilizarov é aquela gaiola que coloca em algum osso quebrado. Né? Eu usei na tíbia durante um ano. Tá? Arrastei aquilo lá durante um ano. E no hospital eu já não queria tomar vacina, não queria tomar alguma coisa para dor. Eu sentia muita dor, mas não queria tomar. E quando foi para tirar a Ilizarov, né, em janeiro do ano passado, de 2023, tá? O acidente foi em 2022. Quando foi em janeiro de 2023, eles falaram assim, não, a gente tem que marcar aí uma cirurgia, né, para que você tire esse ferro. Eu falei, imagina, eu quero tirar agora. Mas vai tirar assim a frio, né? E tava a minha perna cheia de parafuso, cheia de arame e pinos e tudo, né? Falei, pode tirar. Amados, eu senti uma dor terrível quando o médico lá, né, o ortopedista, ele tirava os parafusos, né? Saía sangue, né? E ali, homem é isso. Homem, ele não tem essa questão de não sentir dor. Ah, não, vamos fazer uma cirurgia para ter uma anestesia, para não sentir dor. Imagina, homem, ele tem que enfrentar aquilo que acontece na sua vida e ter conscientização disso que se Deus trouxe é porque a gente pode suportar. E graças a Deus eu tirei. Isso daí é só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o meu pensamento, né?
Isso é o caráter cristão e o caráter masculino e de um homem de testosterona, como diz o político lá, né, o menino lá, o Nicolas Ferreira, né? Mas eu vou ler para vocês algumas passagens que eu achei interessante, né, para dizer, para dar alguns parâmetros, né, nisso que eu estou conversando com vocês, né? O primeiro que eu vou ler para vocês está lá em Gênesis 14, tá? Se vocês quiserem abrir, está dizendo assim, ó, Gênesis 14, a partir do versículo 14, diz assim: Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguindo o exército de Quedalaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedalaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados, trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Houve uma guerra de 5 reis contra 2, eu acho que é contra 2, se eu não me engano. E esses 2 exércitos ganharam dos cinco reis lá de Sodoma, né, onde Ló decidiu morar, né? Ló queria morar dentro do shopping, né, o shopping de iniquidade, né, de pecado. Ele teve um preço muito alto que ele pagou por isso, né? Perdeu a mulher e quase perdeu as filhas, né, e quase perdeu as outras 2 filhas. E ele pagou um preço muito alto por querer morar dentro do shopping da iniquidade, né? E aí esses 5 reis, eles guerrearam contra esses 2 reis, os 2 reis conquistaram a batalha e levaram, né, inclusive Ló como prisioneiro, né? Uma pessoa sabendo disso, né, deve ser um escravo lá de Ló, né, foi lá e avisou o tio dele, né, que é Abraão, né? Abraão, olha, 5 reis perderam a guerra para 2 reis, um exército muito poderoso. Abraão, ele juntou 318 homens e conseguiu derrotar esses 2 exércitos e recuperar todo o bem saqueado e o povo. E olha o que aconteceu com Abraão, a bênção de Abraão, né? Melquisedeque, para quem não sabe, né, foi a encarnação de Jesus. Ele desceu dos céus com a Nova Jerusalém. Abraão teve toda essa visão, né? Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque é príncipe da paz. Salém é cidade da paz. Ele desceu do céu e ali ele abençoou Abraão. Olha que lindo, né? Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedalaomer, opa, saiu daqui um momento só. Quedalaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do rei do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque uma 10ª parte de todos os seus bens que havia. Tem gente que fala que isso é dízimo, né? E tem gente que fala que isso daqui é um rei que estava na terra, né? Eu não acredito nisso, né? Para mim é muito claro que era Jesus, né? Pela representação, né? Sacerdote do Deus Altíssimo, né? Naquela época não havia nem a tribo de Levi, né? Foi justamente mais depois que teve as tribos sacerdotais, né? Que é a tribo de Levi. Então é o próprio Jesus que desceu, abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo. O que é dar o dízimo? Olha, a partir de hoje, 10% da minha vida é do Senhor. Eu te garanto isso. 10% que eu tenho é tudo seu. Mas as pessoas, elas sempre vão para o lado de bens, né, que não tem nada a ver. E ali Jesus, né, mostrou o seu ministério futuro, quando ele ia vir para a terra. Né? Ele deu pão e vinho, né, e explicou toda a questão para Abraão. E foi por isso que ele não teve dificuldade, né, quando Deus pediu o seu filho. Né, ele sabia que se Deus permitisse que ele matasse seu filho teria que ressuscitar, que era em Isaac que era a promessa divina, o Salvador. Né? Então ele tinha essa confiança. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, por que eu li essa questão de Abraão? Questão família. Abraão nunca desistiu da sua família. É muito interessante isso, meus amados, quando eu falo isso. Hoje,
por menor que sejam as dificuldades, os conflitos, as brigas, as pessoas estão se desistindo, estão indo lá e se separando, se divorciando. E Abraão não desistiu, era sobrinho, não era sua esposa, nem seus filhos, nem alguém da sua casa próxima, era Ló, um sobrinho que desprezou a companhia do seu tio, né, indo para os shoppings, e Abraão ele foi lá e resgatou a sua família. Ele tirou a sua família das garras do diabo. Ele intercedia noite e dia pela vida de Ló, sabe, orando, buscando, intercedendo diante de Deus para que nada acontecesse com o sobrinho dele. E quando aconteceu, ele pediu uma orientação para Deus, Deus falou, vai lá, Abraão, eu vou estar contigo, é eu que vou batalhar a sua guerra. Porque é impossível, não sei se vocês conseguem entender, é impossível 319 homens, 318 mais Abraão, 319 homens, derrotar um exército gigantesco que já tinha derrotado 5 reis. Isso é quase impossível, Deus batalhou. Quando Melquisedeque vem aqui, ele diz, ó, o Deus que entregou o exército do inimigo em suas mãos, ou seja, Deus batalhou a batalha de Abraão. Por quê? Porque Abraão ele se importava com a família. Abraão ele intercedia pela família. Abraão era um homem forte, um homem que guerreava, um homem que não desistia, um homem que tinha um objetivo e por esse objetivo na sua vida ele ia em qualquer desafio e esse desafio de resgatar uma pessoa da sua família é muito. Quanto nós desistimos por menos que isso? Não tem nada a ver com isso, é meu irmão. Ele tem a família dele lá. Meus amados, hoje não existe esse conceito de família. Hoje, se você que é casado, eu sempre falo para os casados, eu sempre vou insistir nessa tecla para que vocês pensem que é qualquer coisa, porque é a minha condição ainda hoje, né? Então, assim, eu falo para os casados, se você não aprendeu a valorizar a sua mulher, se você, homem cristão, não trata a sua mulher como Cristo tratava a sua igreja, sabe, a ponto de morrer por ela, o que é morrer por ela? É não querer brigar, não querer ter razão, é querer sempre, sabe, protegê-la, amá-la, dar suporte, não discutir, porque dentro do casamento não tem que haver essa questão de discussão. Não estou falando de discussão de conversar para resolver alguns problemas. Isso é um tipo de discussão que tem que ter sim. Casamentos são dois mundos, são duas famílias diferentes e tem que ali se ajustando. Mas discussão de brigar, falar alto, sabe, de espernear, de quebrar prato, isso daí não tem que haver num casamento cristão. A mulher que não valoriza o seu marido, ela está em rebelião contra Deus. O homem que não valoriza a sua mulher, as suas orações, a Bíblia fala que elas não são atendidas. E a mulher que não trata o seu marido como Cristo, que está lá em 1 Coríntios 7, ela está em rebelião contra o próprio Cristo. Olha que sério. Como que as pessoas que se dizem cristãs tratam os seus maridos, desprezam os seus maridos, divorciam dos seus maridos e mesmo assim vão na igreja? Qual é a loucura dela achar que Deus vai ouvir as suas orações? O seu marido é Cristo na sua vida, você rejeitando, desprezando, maltratando ele, ou mesmo, sabe, não dando a honra que ele merece, você está fazendo isso contra o próprio Cristo. E lá em Mateus diz claramente que quando um demônio, eu até vou dizer isso daí para vocês, é só vocês procurarem lá na Bíblia, eu não me lembro a referência. Quando um demônio sai do coração de uma pessoa, ele sai por lugares ermos para procurar aonde ele possa morar. Ele não encontrando, ele volta e retorna para ver se a casa ainda está vazia. Estando vazia, ele traz mais 7, ou seja, são 8 piores demônios. Isso daí pode ser traduzido em quê? Em doença. Se você tinha dor de cabeça, você vai ter dor em outros lugares, problema em alguns lugares. O guarda-chuva, a proteção de Deus não vai estar sobre a sua vida se você tem a rebelião dentro do seu casamento. Eu estou falando isso, amados, para que vocês possam entender a seriedade de ser cristão. E principalmente, voltando ao nosso tema, a seriedade de você defender a sua família. Se Deus permitiu, se você casou numa igreja, diante do seu pastor, com testemunha e diante de Deus, você tem uma aliança, um compromisso diante de Deus. Qual é a loucura de você achar que você pode dar o rumo que você quiser ou conduzir como você quiser o seu casamento, o seu relacionamento? Você tem que morrer pela sua família, como Abraão fazia isso muito bem. A ponto da mulher dele, Abraão, eu quero que você dispensa, Sara, né, falando assim, Abraão, eu quero que você dispensa essa escrava, né, e o seu filho, né?
Era filho de Abraão, Ismael era filho de Abraão. Mas ela tinha tanta honra, porque ela honrava o marido dela, chamava de meu senhor, que Abraão também honrava ela, porque é uma troca. Não existe abuso dentro do casamento. Que ele falou, tá bom, se você quer isso. E tocou o próprio filho dele. Imagina o pai tocando o próprio filho, Ismael, para viver em paz com sua esposa, com a sua família, protegendo a sua família. Se houver necessidade, meus amados, de você desprezar alguém que não valoriza a sua família, que não respeita a sua família, que não respeita a aliança que foi estabelecida na sua vida com o seu marido, é para você mandar embora, sim. Isso é um recado. As pessoas têm que honrar essa questão de família, honrar essa questão de aliança. E Abraão, ele tinha essa responsabilidade, tanto que ele orava noite e dia por todos da sua família. A ponto de quando o seu filho era para casar, ele sabia que existia uma mulher pronta, né, na sua família lá, que ele intercedia por ela. Ele foi lá em Harã, tá, o servo dele foi lá em Harã, buscar a esposa de Isaac. Porque ele intercedia, ele sabia quem ela era. E Deus tinha exatamente aquela mulher, já tinha mostrado para Abraão, para o filho dele. Essa é a importância de nós orarmos e de pagarmos e defendermos a nossa família e não sermos covardes, desistirmos a qualquer situação das coisas e pessoas. Eu também vou ler aqui para vocês, meus amados, uma outra passagem que eu achei assim demais interessante. Eu tenho algumas passagens assim que elas marcam a minha vida, né? A questão de Davi. Davi, ele era o 7º filho. Ele era um pastor, ele não era guerreiro. Ele estava lá na roça, né, como diz aqui no Brasil, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele chegou em casa cansado, né, ele queria tomar um banho, dormir. Mas o pai falou, não, filho, faz tempo que seus irmãos não vêm em casa, tem uns bolos aí, algumas coisas aí, leva para os seus irmãos, né, que eles estão no campo de guerra. Chegando lá, ele escuta, né, alguém ofendendo o Deus que ele servia. Ele falou, opa, que isso? Ele escutou lá o Golias, né, dizendo que os israelitas, que Deus iria salvar eles, né, que não tinha Deus que poderia salvar esse povo da garra dele, né, ele desafiaria qualquer um, né. Davi ele ficou indignado, falou, poxa, esse incircunciso, esse cara que não tem aliança de Deus, esse cara que não conhece o meu Deus, ele está zombando do povo escolhido de Deus? Não, eu vou lá. Ele tinha, algumas pessoas falam, de 17 a 23 anos, era ruivinho, e não tinha nenhuma experiência em batalha, né? Saul vai lá, coloca a sua armadura, a sua capa, a sua lança e tudo, né? Davi não conseguia nem se erguer, né? De tão pesado que era, né? Falou, não, não, eu não vou batalhar com as minhas mãos, né? Eu vou em nome do Senhor, né? Ele até fala, né? Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, né? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, né? E ali o gigante, né? Na hora que viu aquele rapazinho pequenininho, né, ruivinho, e naquela civilização, naqueles povos, né, o ruivo era considerado como se fosse uma feitiçaria, né, mal agrouro, acho que é isso, né? Ele desprezou, né? Desprezou Davi. E eu quero ler para vocês, né, que eu acho muito interessante, né, eu poderia contar, mas eu quero ler com as palavras da Bíblia, né, para que vocês possam ter dimensão. Né? Basta vocês abrir lá em 1 Samuel 17, está dizendo assim, e em seguida, Davi, né, pegou o seu cajado, ele estava com a lança, né, ele tirou a lança da mão, pegou o seu cajado, pastor de Israel, ali Deus já estava falando, Davi, você vai conduzir esse povo com o meu cajado, né, vai ser o pastor de Israel. Ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira nas mãos aproximou-se dos filisteus. Enquanto isso, os filisteus com seus escudeiros à frente, o filisteu, né, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele é só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu ameaçou Davi invocando seus deuses. Disse, vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e lança e com dardos,
mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, em todas as terras saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que eu não sou, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhou a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Este é macho, hein? Olha, é muito incrível, né? Eu vou dizer para vocês, né, que quando os filhos de Deus são chamados, quando os soldados de Deus são chamados, eles não têm medo de nada. Eu mesmo, o meu único medo, é incrível isso, não estou dizendo para você que eu sou machão, não é isso, mas meu único medo é de Deus, eu não tenho medo. Meu pai realmente, Deus forjou em mim um homem de caráter. E eu dou glória a Deus a isso, porque Deus ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para que hoje eu possa estar transmitindo essa mensagem para vocês. Eu morro primeiramente pelo meu Deus. Depois eu morro pela minha família. Em nome de Jesus Cristo, meus filhos, minha mãe, minha esposa, nós vamos entrar de mãos dadas nos céus. É um compromisso que eu tenho diante de Deus. Deus ele me colocou no lugar que eu estou hoje de pai, de filho e de esposo. Não é por um propósito baixo. É por um propósito muito mais profundo. E eu tenho certeza que passaremos a eternidade como irmãos lá nos céus. Porque eu pago um preço muito alto de ser colocado onde eu estou hoje. Eu oro, jejuo, busco ao Senhor. E nunca desisto das minhas batalhas. Que a batalha não é contra o homem, não é dentro do casamento, não é contra a esposa, nem contra o esposo. A batalha é contra o inferno. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. É ele que veio para matar, roubar e destruir. Não baixe a sua cabeça. Lute pela sua família. Se comprometa a olhar o caderno dos seus filhos. Se comprometa um dia a sair do teu trabalho mais cedo e assistir a aula dos seus filhos para ver o que eles estão sendo ensinados. Hoje existe uma agenda liberal e progressista que estão roubando os seus filhos de você. Você não está nem sabendo disso. Eu coloquei um dos diretores, quando minha filha estudava, né, ela era mais nova, na parede e exigi uma posição dele porque ele estava tendo uma posição muito covarde contra a minha filha. E ele mudou. Uma vez o meu filho fez uma brincadeira, né, com os PMs. Eu enfrentei os PMs até eles me explicarem a história. E aí eu briguei com meu filho, né, por causa dessa atitude dele. E olha, eu nunca desisto daquilo que Deus coloca na minha mão. Eu tenho certeza que as pessoas que Deus colocou na minha vida, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, nós iremos entrar. Nós iremos entrar nos céus de mãos dadas. Se depender de mim, do meu sacrifício, das minhas orações, dos meus jejuns, pode ter certeza que eu jamais vou desistir de cada um de vocês. Eu amo demais vocês. Posso não demonstrar muitas vezes, mas eu sou bem sentimental. As pessoas próximas de mim, elas percebem que eu demonstro. E em nome de Jesus Cristo, eu não vou desistir de cada um de vocês. Nós, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, vamos entrar nos céus de mãos dadas.
E você que está me ouvindo isso, seja forte, corajoso. Nunca desista do ministério maior que Deus colocou na sua vida. Não é você sendo um pastor de uma igreja lotada, mas do ministério familiar. Você como esposo, como pai e como filho. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima. Deus nos abençoe. Shalom.